Yo, Zaunitas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do professor. Bom, ontem eu fiz um vídeo aqui falando sobre o cancelamento do Sakane. E estão fazendo uma sacanagem com o Sakane, sacou? Bom, enfim, o Sérgio Sacani, ele faz aqui um canal no YouTube chamado Space Today, onde ele fala sobre foguetes, tanto que ficou esse o nome dele na internet, Gordão dos Foguetes. E ele até abraçou isso, porque esse é o nick dele lá no Twitter, né? Acontece que ele é divulgador científico, então o objetivo dele é falar sobre ciência, sobre espaço e outras coisas mais, que é o que ele gosta, que é o que ele ama. Ele faz isso há mais de 10 anos, e inclusive ele já trabalhou com o Pirula. Muita gente fica falando do Pirula aí, que ele é super de esquerda, comunista e coisa do tipo. Eu acho até irônico a galera agora falar que o Sacani é de direita e outras coisas mais pra cancelar ele, sendo que ele trabalhava de boas com o Pirula. E aí, o que vocês vão falar agora, hein? Mas a questão é o seguinte, então tá, o que tá acontecendo? Basicamente, começaram a pegar e questionar o Sacani por ele não ter, né, uma faculdade para falar sobre espaço e foguete. Começaram a questionar ele de não estar trabalhando, nunca ter trabalhado na BR, na BR no caso não, foi na Petrobras, né? Eu não sei se foi na BR ou se na Petrobras, as duas são a mesma coisa, de qualquer maneira, né? Bom, enfim, ele trabalhou na Petrobras, ele foi para a plataforma e as pessoas começaram a questionar e fazer vários podcasts, sabe? Fazendo uma campanha de desinformação mesmo, criticando ele, dizendo que ele não é tudo isso, que ele não deveria estar falando sobre isso, e falando que ele passa desinformação, quando na verdade o cara só gosta muito do espaço e fala sobre isso com muito amor. Às vezes ele pega e dá uma animada demais, principalmente quando ele fala de inteligência artificial, com certeza, mas não quer dizer que ele esteja errado nas coisas que ele está falando, tá? Só que o que acontece é o seguinte, ele está sendo cancelado pelos comunistas na internet, acredita, mano? Os comunistas, eles estão cancelando o Sérgio Sacani porque ele não teria se posicionado politicamente, ou ele simplesmente gostaria só de falar sobre foguete e não sobre política, que ele deveria falar sobre política, que ele deveria falar sobre o comunismo, que ele deveria acenar para essa galera progressista e tal. O que eu acho meio bizarro, porque, tipo, nem todo mundo que produz conteúdo na internet é obrigado a se posicionar politicamente, né? E o Sérgio Sacani fez uma postagem falando sobre isso, né, lá na internet. Ele fez uma postagem falando que ele estava recebendo muitos ataques e coisas do tipo e que ele só queria fazer os videozinhos dele e outras coisas mais, né? E aí chegou um cara que fez começou a postar umas coisas antigas do Sérgio Sacani e tipo, meu irmão, ó, vamos lá. Primeira coisa que eu vou falar pra você sobre o contexto dessa imagem que você vai ver, tá? Antes de você se desesperar. É sério, é muito importante a gente se basear no contexto. Essa postagem foi feita em 2018, ou seja, essa postagem foi feita no dia 8 de abril de 2018. Faz 6 anos que ela foi postada, e naquela época a perspectiva que as pessoas tinham do que era direita e esquerda era completamente diferente do que as pessoas têm hoje em dia, entendeu? Não existia essa polarização absurda. Você pode até argumentar que a polarização absurda começou naquela eleição que tinha o Aécio e a Dilma, um de cada lado. Mas a questão é que, tipo, naquela época ninguém sabia o que era o Bolsonaro, ninguém sabia o que ele ia fazer, ninguém sabia o que ele podia fazer. Naquela época a gente via o Brasil numa crise absurda e as pessoas faziam críticas ao governo que nem elas fazem hoje. Por exemplo, você pode criticar o Lula por ter feito lá aquele imposto da Shopee, você pode criticar o Lula por fazer a volta do DPVAT, porque são coisas que vão afetar você negativamente, de certa forma, entendeu? Então você fazer crítica a isso, não automaticamente você fala, não, então o Bolsonaro era melhor, quero que ele volte, entendeu? Não vai te fazer ser de extrema direita, não vai te fazer bolsonarista. E faz parte as pessoas não concordarem com tudo, mas o que as pessoas querem é que você seja obrigado a seguir 100% do que elas pensam. Então, agora, essas pessoas estão se baseando em algo que foi dito em 2018 para falar agora de 2024. Nossa, já tô, quase fui pro futuro, 2 anos, hein? Então, essa é a postagem. O geólogo Sérgio Sacani, de Space Today, que hoje tem ataques de pelanca para defender o Kiko do foguete, é o mesmo que já desejou que Lula tomasse um tiro na cabeça no dia de sua prisão. É só mais uma boca de aluguel da extrema-direita. Aí o Sérgio Sacani falou, bem mesmo seria uma azeitona bem na testa dele, bem no meio do discurso, mas seguimos. Bom, sinceramente, eu acho que essa piada é uma piada, né? Não, não sei se a gente poderia dizer que isso é uma piada de bom gosto, talvez. Não, provavelmente não. Mas
é uma piada, né? E aí fica a critério de você. O que você acha disso? Você acha que isso faz do Sérgio Sacani alguém de extrema direita? Será que ele diria a mesma coisa hoje, se ele pudesse voltar no tempo e outras coisas mais? Inclusive, os próprios Sérgio, ele comentou sobre isso. Olha aqui o que ele comentou. Agora viria alguém de extrema direita mesmo, nunca expressando a minha opinião política. Tudo bem que o Sérgio Sacani fez uma piada que mostra ali que ele não gostava do Lula lá em 2018, coisa do tipo. Isso faz ele ser de extrema direita ou faz ele ser de alguma coisa? Eu acho que não. Porque o Lula não é a esquerda e eu acho que a gente tem que começar a pensar assim. O Lula não é a esquerda, certo? Assim como o Bolsonaro não é a direita. Então, se eu critico o Lula, eu não tô criticando a esquerda. Se eu critico o Bolsonaro, eu não tô criticando a direita. Parem de pegar e pensar que os dois são avatares e que só existem os dois. Existem muitas outras opções, inclusive no ramo progressista também. Então, por exemplo, você poderia falar, por exemplo, que o Freixo, ele é muito melhor do que o Lula, que ele é muito bom, e que você é freixista, que você sempre votaria nele, ou até mesmo cirista. Você vota no Ciro, gosta do Ciro, e o Ciro é a melhor opção. Você pode pensar, inclusive o próprio Sérgio poderia dizer isso. Não, eu não gosto do Lula, acho que o Lula é um vendido e outras coisas mais, por causa disso, eu voto no Ciro Gomes e tal, e eu acho que ele é o verdadeiro progressista do Brasil, entendeu? Você poderia argumentar. Só que o Sérgio, ele não quer argumentar, ele não quer falar sobre política, ele só quer falar sobre foguete, entendeu? E você tem que parar de pegar e tratar a esquerda ou a direita como sendo só o avatar de uma pessoa. Então, se a pessoa não gosta da Dilma, não gosta do Lula por algum motivo, não automaticamente isso faz ela de direita. E aí, beleza. O legal para esse pessoal da extrema-direita é que eu sou comunista. E, de fato, quando você é isentão, ou seja, quando você não quer se posicionar politicamente, você é de direita e de esquerda ao mesmo tempo. Porque as pessoas sempre vão pegar no seu discurso situações onde você não é extremista. Então você tem que ser extremista para você estar dentro desse grupo da galera. E se você não é, você é banido dele. Então, por exemplo, se o Sérgio ele faz algum tipo de sinalização que não é para a galera da direita, a galera vai falar que ele é automaticamente comunista. Porque é aquilo, se você não tá conosco, então você tá contra a gente. Então, se você não é a favor do Bolsonaro, tirar as verbas da ciência e outras coisas mais, então você tá contra a gente, você é lulista. Mas se você não gosta do Lula por causa de várias tretas que o PT teve no Brasil, ou até mesmo por causa do Lula ter sido preso e tal, e lembrando, você pode até falar, não, mas o Lula foi preso injustamente, não, mas o Lula não sei o quê. Em 2018 a gente não tinha essa informação, tá? Então a gente tinha uma visão de mundo diferente da visão que a gente tem hoje. E sendo bem sincero, sempre foi muito comum as pessoas fazerem esse tipo de comentário sobre político, tá? Ah, zoar o político, falar que o político devia ser queimado, coisa do tipo, explodir lá o Congresso. Quantas vezes as pessoas já não falaram sobre isso? E eu acho que, sei lá, trazer um post tão antigo pra criticar não é uma coisa tão inteligente. Mas enfim. E sim, eu escrevi isso aí, eu não nego. Como sempre, algo que foi tirado de contexto, pois estava acontecendo uma conversa sobre o fato do Lula expor daquele jeito naquele momento. E por isso eu comentei o que está aí. Eu não lembro o que foi, mas eu acho que foi uma. Eu não lembro exatamente, mas foi que ele ficou fazendo uns discursos, algumas coisas assim, tipo o Bolsonaro agora, não foi? Umas paradas assim, não lembro. Bom, enfim. Outra coisa, a última coisa que o Musk precisa no mundo é da minha defesa. Realmente. Ah, o Elon Musk, ele que lute as suas brigas mesmo, não tem necessidade. E aí outras pessoas foram falar aqui, ó. Tipo, vamos ver o que esse Victor Alcântara falou aqui. Ou ele respondeu um tal de Clayson. Pessoal, Space Today é um dos caras mais gente boa que eu conheço. A praia dele não é política, nunca foi proposta dele, sossega a militância. Eu gosto muito do Serjão. Dito isso, o Lula peida, ele critica. O outro lado caga da ciência, ele não faz nada. Na verdade, mentira. O Sérgio foi uma das pessoas que mais criticou o outro lado quando o Bolsonaro estava no poder, tá? E eu lembro de ter visto diversas vezes ele criticando, e como eu disse, ele sempre esteve alinhado com o Pirula. E isso é uma coisa que você tem que entender. Ciência no Brasil, seja você presidente de esquerda ou de direita, você sempre vai cagar pra ciência no Brasil, tá? Então, lá atrás, você tem vídeos do Pirula já criticando o governo do PT, porque o governo do PT não estava seguindo com as pesquisas brasileiras e estava falando como que isso ia ser desastroso. Aí entrou o governo de direita e foi pior ainda nesse sentido. E aí voltou o governo do PT e cadê que tá melhorando, entendeu? Pode até ter melhorado, porque antes estava muito ruim, mas mesmo assim não é bom em nenhum dos casos. Então, eu já vi o Pirula criticar em 2012 o governo do PT, eu já vi o Sérgio Sacani criticar o governo do PT, eu já vi o Sérgio Sacani criticar o governo do Bolsonaro, e agora ele tá lá se posicionando com o que é importante pra ele, né? Que é os negócios do foguete. Aí quando o pessoal vai pra cima, puxa, eu sou pela ciência, não mexo com política, aí é foda. Eu não ataco, nunca atacarei, porém, é um pouco de incoerência aí. Aí ele falou, não falo nada, você não me conhece mesmo. Aí, como eu falei, já falei na cara do Pontes, esquece Alcântara. E aí fui chamado pelo outro lado, de como você disse, comunista.
Então é isso, mano. Tipo assim, é o que eu disse. Parece que as pessoas elas só tendem a ver desse jeito. Só existe um lado, que é o Lula, e ele é a esquerda, e só existe o outro lado, que é o Bolsonaro, e ele é a direita. Vamos tentar pensar que existem outras opções de direita e existem outras opções de esquerda, ok? Então tem, por exemplo, o Ciro Gomes, que é o expoente da esquerda. Você até poderia dizer que o Ciro Gomes não é de esquerda, porque ele não é o Lula. E acredite se quiser, durante a eleição, muita gente falou que o Ciro Gomes era de direita. E também tem o PCO, que é de esquerda, e fica falando umas paradas de direita, né? Tem muita viagem na política. E todo o direito do Sérgio não querer falar sobre isso ou querer fazer as críticas que ele quiser. Volto a dizer o que eu falei no meu primeiro vídeo. A gente tem que abrir espaço para as pessoas que não concordam 100% com o lado, para essas pessoas poderem se expressar, para essas pessoas poderem falar as coisas que elas quiserem. Não apoio nenhum tipo de violência, não apoio que o Sérgio ele fale que tem que dar um tiro na cara do Lula, entendeu? Não acho isso certo. Eu entendo o teor jocoso, o teor da piada, até mais pela época de 2018, até porque naquela época era muito mais tranquilo, mas eu não apoio esse tipo de coisa. E eu não acho que as pessoas deveriam entender isso como se fosse ao pé da letra, ou literalmente o que ele queria dizer naquele momento. Até porque, como eu disse, naquela época a gente não tinha ainda o governo Bolsonaro para a gente saber o que queria se tornar. A gente estava na época do governo Temer, que até então tinha sido um governo bem brando comparado aos últimos que a gente teve na época. O que é o problema é as pessoas acharem que o Lula é a esquerda e o do Bolsonaro é a direita, e os dois que não ligam ou nunca investiram tanto em ciência, não estou dizendo que o Lula não investiu, até mesmo que o próprio Bolsonaro não tenha, mas não ligam tanto para essa questão especificamente, ao ponto de fazer com que o Sérgio fale, pô, agora sim, entendeu? Então ele tem que criticar, até porque ele é uma das pessoas que é afetada por isso especificamente. E querendo ou não, você tem que botar a boca no trombone e tem que reclamar. O que eu acho errado, por outro lado, é o que as pessoas estão fazendo agora de ir atrás dos patrocinadores do Sérgio para cancelar ele. Então foram atrás da BR, né, que no caso é a Petrobras, e criticaram a BR e começaram a mandar um monte de mensagem falando: olha só, ele falou que tinha que matar o Lula e vocês estão patrocinando ele agora, sabe? Você está querendo tirar dinheiro de um divulgador científico, um dos melhores que a gente tem. Eu vou falar que o Sérgio Sacani é o Carl Sagan brasileiro? Não, mas pô, a gente não tem espaço para ter um Carl Sagan brasileiro. Quando tem alguém que se destaca, a gente quer destruir essa pessoa. Destruir por quê? Porque essa pessoa tá falando de ciência, essa pessoa não tá falando de. Caramba, meu negócio de foguete ficou na cabeça, né? Essa pessoa tá falando de foguete, ela não tá falando de Lula ou de Bolsonaro, que é o que você gostaria de ver. Sabe? Parece que essas pessoas elas querem entrar, por exemplo, num canal de humor, que nem, por exemplo, ou assistir um desenho animado e que esse desenho fale sobre Bolsonaro ou fale sobre Lula e coisa do tipo. E não tem que falar, não tem que ter esse espaço. Eu não apoio esse tipo de comentário muito pesado, mas eu não vou pegar e dizer que esse cara tem que ser tirado da internet ou que ele é um criminoso por falar isso, entendeu? Ou até mesmo dizer que ele é de extrema esquerda ou de direita por ter feito esse comentário. Porque, como eu disse, Bolsonaro e Lula não são avatares da direita ou da esquerda hoje em dia. Tem outras pessoas que estão aí. E vocês que são comunistas, que estão atacando o Sacani agora porque ele falou mal do Lula, tenham em mente que pode ser que o Sacani gostasse do Plínio, sabe? Pode ser que o Plínio. Caraca, mano, o Plínio era do PSOL. Era do PSOL, né? O Plínio era do PSOL. Pode ser que ele gostasse do Plínio, pode ser que ele goste do Freixo, pode ser que ele goste, sei lá, do Ciro Gomes, entendeu? Ou até mesmo da Marina Silva. Tem muitas opções na esquerda, se você for parar pra pensar. Assim como um cara que prefere o Amoedo, do que prefere o Bolsonaro e tal. Mas é aquilo, se você não é o Bolsonaro, você é de esquerda. Então o Amoedo pra galera do bolsonarismo é de esquerda. Assim como o Ciro é de direita pra galera do PT, entendeu? Mas não tá certo isso. Isso é um erro muito grave. Bom, então tá aí. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê depois.